Uma biblioteca de aprendizagem de máquina para Big Data que permite construir modelos de Machine Learning escaláveis e distribuídos. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal BioIO. Eu sou o Bio, criador do canal. No vídeo de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre o papel do String Indexer e Pipelines no PySpark ML Feature. E se você ainda não viu meu vídeo sobre como utilizar o Spark com Python no Colab, corre lá para assistir. Eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição desse vídeo. Para começarmos, vamos entender um pouco sobre o que é o PySpark ML Feature. Mas, de maneira resumida, ele é uma biblioteca de Machine Learning para Big Data que permite construir modelos de aprendizagem de máquina escaláveis e totalmente distribuídos. O que é o String Indexer? O String Indexer é uma técnica utilizada ou usada para converter dados categóricos em dados numéricos. Mas essa conversão é necessária porque a maioria dos algoritmos de Machine Learning trabalha com dados numéricos. E se seus dados contêm strings ou categorias, você precisa converter esses dados ou esses valores em números para poder usá-los em um modelo. Por exemplo, imagine que você tem um conjunto de dados que contém informações sobre carros, como por exemplo modelo, ano e cor. Se você quiser treinar um modelo de regressão para prever o preço de um carro, o modelo não poderá trabalhar com as cores do carro diretamente, pois elas são strings. Em vez disso, você precisa convertê-las em valores numéricos. E uma maneira de fazer isso é utilizar o String Indexer. A String Indexer atribui um índice numérico único para cada categoria no conjunto de dados. No exemplo dos carros, o String Indexer ele atribuiria um índice numérico para cada cor. Por exemplo, 0 para vermelho, 1 para azul e 2 para verde. Com os dados convertidos em valores numéricos, é possível treinar um modelo de regressão para prever o preço do carro com base no modelo, ano e cor. O modelo de regressão agora ele vai poder trabalhar com os dados numéricos em vez de strings, que melhora a sua capacidade de prever com precisão o preço do carro. Outro exemplo de uso do String Indexer é em um conjunto de dados que contém informações sobre alimentos, como nome, sabor e tipo. Novamente, o modelo ele não vai poder trabalhar diretamente com os nomes dos alimentos, porque são strings, são categorias. Então, o String Indexer ele pode ser usado para converter os nomes dos alimentos em valores numéricos, permitindo que o modelo treine com base em dados numéricos. Esses são apenas alguns exemplos de como o String Index pode ser usado na prática para converter dados categóricos em dados numéricos. Ao fazer isso, é possível treinar modelos mais precisos e eficazes para uma ampla variedade de problemas de Machine Learning. Vamos para a nossa IDE para entender como é que a gente aplica o String Indexer na prática. Bom, eu estou aqui no Google Colab, então a ferramenta que eu gosto de utilizar para estudo e para práticas, não para desenvolver coisas em produção, mas para poder desenvolver coisas rápidas, né? Então, se você não viu meu vídeo sobre como utilizar o Spark com Python, então corre lá, deixa o card aqui em cima para você só clicar e ir para lá. Entende como é que você utiliza o Spark com Python aqui e entende cada um desses espaços, tá? Mas eu vou colocar aqui para carregar já. Então eu vou primeiro fazer a conexão à minha máquina virtual. Depois já vou vir em Runtime All e deixar tudo executando. Ele vai inicializar o Spark para nós aqui. Aqui ele já fez a criação do Spark, ele já carregou todas as bibliotecas anteriores, usou o Find Spark para encontrar o Spark na máquina virtual. Agora o que eu preciso fazer é a importação da nossa biblioteca do Spark, que é a ml.feature. Então vamos lá. Pronto, vai Spark. E aí eu vou importar o que a gente quer utilizar, que é a string, ele já importou para nós. Eu não tenho um conjunto de dados pronto para esse primeiro exemplo, então a gente pode criar aqui um conjunto de dados. Eu vou criar rapidinho. Bom, agora que eu criei aqui nosso pequeno dataset de estudo, printar aí para vocês verem. A gente pode fazer agora é criar ou levar esse dataset, esse data aqui, para dentro de um data frame no Spark. E para fazer isso eu utilizo o método createDataFrame do Spark, lembrando que eu fiz a importação aqui em cima, tá? A gente pode dar uma olhada agora no nosso DF, então df.show, ó, o bonitinho fica aqui frutas, né? Eu passei o nome da coluna aqui, né? O nome do que vai ser esse campo, então tem maçã, banana e laranja. O próximo passo é criar um objeto em string index e ajustá-lo ao data frame, para ele transformar os meus índices em as minhas categorias, né?
labels em índices aqui. Para isso eu vou utilizar a biblioteca String Indexer, o módulo String Indexer. Eu já fiz a importação aqui da ML Feature, tá? Aqui o tratamento, né, criando uma variável nova, vai ser um dataframe novo, obviamente. Ele vai ser um dataframe criado a partir do String Indexer, e aí no String Indexer eu preciso passar alguns parâmetros. Um deles é o input call, e aí eu preciso passar qual que é a coluna de input. Então, no caso, o nome da minha coluna é frutas, que é que eu criei aqui em cima. Meu output call vai ser fruta index. Então, a saída, ele vai sair, né, como fruta index. Eu crio um modelo a partir disso e eu faço o treinamento desse indexer a partir do data frame que eu criei anteriormente aqui, ó. Que eu fiz a leitura dos dados. E aí eu vou criar um outro data frame, um chamado indexed df, tipo um data frame indexado, ou seja, um que vai conter os índices que eu criei. E eu vou passar o método transform no meu model. E aí eu passo o meu df, meu data frame principal, que ele treinou, ele fez o treinamento, né? E aqui a gente vai fazer de fato a transformação. Nesse caso, é só executar. E quando eu venho aqui e digito indexed, vamos visualizar isso aqui agora, ponto show. Tem agora a coluna frutas, é a coluna fruta index. E aí tem lá maçã index 1, laranja index 0, maçã index 1 de novo, banana 2 e laranja 0 novamente. Em resumo, assim que a gente utiliza o String Indexer, ele é bastante simples de se aplicar, de se utilizar no dia a dia. Em resumo, ele vai converter labels, status, categorias em índices, né? E aí, algo que a gente pode fazer é também adicionar o String Indexer em pipelines, que são pipelines. Em aprendizagem de máquina, uma pipeline ou um pipeline é uma sequência de etapas de processamento de dados que transformam os dados brutos em um formato que pode ser usado por um modelo de aprendizagem de máquina. Em outras palavras, um pipeline é um conjunto de etapas que podem incluir pré-processamento, extração de recursos e também modelagem. Em pipelines de machine learning típico, as etapas iniciais podem incluir a limpeza e a normalização dos dados, a remoção de valores ausentes, a codificação de dados categóricos e a extração de recursos. Em seguida, os dados pré-processados são alimentados em um modelo de aprendizagem de máquinas para treinamento e também validação e avaliação. Usar um pipeline em machine learning tem vários benefícios. Em primeiro lugar, ele permite que você mantenha um registro claro do processo e do pré-processamento e modelagem, o que pode ser útil para aprimorar o modelo posteriormente, ou compartilhar o processo com outras pessoas. Além disso, um pipeline ajuda a automatizar as etapas de pré-processamento, permitindo que você experimente com diferentes etapas e veja como elas afetam o desempenho do modelo. Em PySpark, o pipeline é uma classe que pode ser usada para organizar as etapas do pré-processamento e modelagem em uma sequência. O pipeline inclui uma lista de etapas, cada uma das quais é um objeto que executa uma transformação específica nos dados. E depois que todas as etapas são definidas, o pipeline pode ser ajustado aos dados de treinamento e usado para transformar os dados de teste ou novos dados. Agora vamos usar um exemplo aqui para a gente poder aplicar uma pipeline. Então, suponha que você tem um conjunto de dados que contém informações sobre características de alguns imóveis e você deseja criar um modelo para prever o preço de vendas desses imóveis. Você pode criar um pipeline para pré-processar os dados e treinar o modelo da seguinte maneira. Primeiro, a gente vai precisar fazer a importação de algumas bibliotecas. Uma delas é a Vector Assembler, a String Indexer. Vamos também importar a biblioteca Pipeline e a Linear Regression, todas de dentro da biblioteca de Machine Learning do PySpark. Agora que a gente fez a importação das bibliotecas e dos módulos necessários para a criação de uma pipeline com PySpark, a gente precisa fazer a importação do nosso dataset. Para isso, eu criei um datasetzinho simples aqui, que a gente pode utilizar ele como estudo. Deixa eu ver se eu consigo. Que a gente pode utilizar como estudo. E aí tem quartos, banheiros, metros quadrados, cidade e preço. Tem só 6 registros, tá? Então eu criei ele bem pequeno, bem simples, para ser rápido e fácil de a gente utilizar. E a gente vai fazer a importação dele aqui agora. E aí o processo para fazer a importação dele é bem semelhante ao que nós fizemos aqui atrás. Só que ao invés de Create Data Frame, a gente vai utilizar o Read CSV do próprio Spark, tá?
Então, para você fazer a importação desses dados do nosso data frame aqui para dentro do Spark, a gente utiliza o read.csv, passa o caminho do nosso dataset, e aí a gente tem que passar algumas coisas aqui. Por exemplo, nesse caso, meu header, ele está correto, né? Tipo, ele já tem no meu CSV o header correto. Então aqui eu já passo o header true, eu passo o header como true, e o infer schema para ele já inferir os tipos de dados que vão em cada um dos campos. O carregamento dele aqui, data.show, tá aí para nós. A próxima etapa é definir as etapas de pré-processamento. Primeiro, a gente pode utilizar o String Indexer e também o Vector Assembler para a gente poder já fazer o tratamento principal nas features do nosso dataset. Bom, fiz a execução aqui, eu criei o String Indexer, que é responsável por criar, né, a cidade index. Então ele vai pegar aqui nosso campo categoria, nosso campo label e transformar cada um desses caras aqui em um index específico. E aí já também utilizei o Vector Assembler aqui. Esse cara é responsável por pegar todas as features do nosso dataset, unir todas num array dentro de um novo campo chamado features. E o próximo passo é aplicar o modelo de machine learning que a gente quer aplicar. No nosso caso, a gente vai aplicar aqui o modelo de regressão linear. E aí aqui na criação do modelo de regressão linear, passo a função, né, a biblioteca que eu importei do Spark, da biblioteca de Machine Learning do Spark, a Linear Regression, passo a Features Call, e aí vai ser a coluna Features que eu criei anteriormente, no Vector Assembler, passo a Label Call, que é o que eu estou tentando prever no modelo de regressão linear, no caso é a Feature Preço. Agora o que fica faltando para nós é definir ou fazer a criação da pipeline, para ele poder fazer todo esse processo sozinho e que a gente fique toda hora tendo que fazer. Então a gente criou os exemplos aqui para ele, o que ele vai ter que fazer, e a pipeline vai ser responsável por organizar as etapas do pré-processamento sem que tenhamos que ficar reconfigurando ele. Então a gente não tem muita novidade aqui. Na pipeline eu passo o parâmetro stages, e no parâmetro stages eu passo o que precisa ser feito. Primeiro ele faz o string indexer para transformar no campo categoria, meu campo categórico, em índice, e o vector assembly para poder fazer a união de todos os campos, de todas as features, em um campo único chamado feature, e eu passo o modelo de regressão linear, que vai ser responsável por pegar as features, né, o meu campo features, e prever o preço. Agora o que a gente precisa fazer aqui é fazer o train test data, separar, né, o nosso dataset em um dataset de treino e um dataset de teste, para a gente poder treinar e testar o nosso modelo, fazer o treinamento do nosso modelo utilizando o pipeline.fit e por fim fazer uma predição usando o model.transform. Fiz a separação do meu dataset em treino, dataset de teste, utilizando o random split. E aí eu separei 70% para treino e 30% para teste. E fiz a criação do nosso modelo aqui, utilizando o pipeline.fit, né? Passando o dataset de treino para treino, né? Para treinar ele. E já fiz aqui uma predição utilizando o model transform, que aí passando para ele o test data. E a gente pode ver a predição consultando esse predictions.show. E aí ele já traz para nós aqui, ó. Primeiro as features que já existiam, né, no dataset. Então, preço, cidade, metros quadrados, banheiro e quartos, é o que você tá vendo aqui. E aí ele já traz um cidade index a partir de agora. Então o índice 2 é para Belo Horizonte. Ele já mostra para nós as features, que é o campo que ele utilizou para fazer previsão, né? Então as features tá tudo com, ou seja, é o campo com as features do nosso dataset condensado. E aqui, se vocês pararem para observar, quando chega na feature de cidade, ele pula, né, e usa cidade index como feature. Aqui ele já traz o prediction do valor, né, do preço desse imóvel. Neste exemplo, o pipeline inclui 3 etapas de pré-processamento. Então, primeiro o string indexer, o segundo o vector assembly e o terceiro o linear regression. A primeira etapa usa o string indexer para converter a coluna cidade em valores numéricos. A segunda etapa usa o vector assembly para combinar as colunas, quartos, banheiro, metros quadrados.
e também Cidade Index em uma única coluna chamada Features. E a terceira etapa usa o Linear Regression para treinar o modelo e fazer previsões. E aí depois que o pipeline ele é definido, os dados são divididos em um conjunto de treinamento e teste, e o pipeline é ajustado aos dados de treinamento usando o método FIT. Em seguida, o modelo resultante é usado para fazer previsões nos dados de teste, usando o método Transform. Esses exemplos demonstram como usar o String Indexer em PySpark para converter os dados categóricos em dados numéricos e como usá-lo em um pipeline com outras etapas de pré-processamento. Com essas técnicas é possível preparar dados para a construção de modelos de aprendizado de máquina em PySpark, permitindo que eles trabalhem com dados categóricos em vez de apenas numéricos. É importante notar que o String Indexer é uma etapa de pré-processamento comum para os pipelines ou em pipelines de aprendizado de máquina em PySpark, já que muitos algoritmos de Machine Learning exigem que os dados de entrada sejam numéricos. Com o String Index é fácil converter os dados categóricos em dados numéricos e preparar os dados para a construção de modelos. O uso do String Indexer e dos pipelines é crucial para a preparação de dados em projetos de Machine Learning com o PySpark. O String Indexer permite converter dados categóricos em valores numéricos, tornando-os mais adequados para a aplicação de algoritmos de aprendizagem de máquina. Além disso, os pipelines são importantes para encapsular as etapas de pré-processamento e treinamento do modelo em um único objeto, permitindo que uma implementação mais organizada e escalável seja feita. Com a utilização dessas ferramentas, a gente pode obter modelos mais precisos e confiáveis, além de facilitar a manutenção e evolução do projeto de Machine Learning. O PySpark é uma ferramenta poderosa para lidar com grandes volumes de dados e implementar algoritmos de aprendizagem de máquina distribuídos, e o String Index e os pipelines são peças fundamentais no desenvolvimento de soluções de Machine Learning escaláveis e eficazes. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele possa ajudá-lo a entender melhor a importância do String Indexer e dos pipelines em projetos de Machine Learning com o PySpark. E aí, gostou? Deixe aqui nos comentários possíveis implementações do String Indexer para conversão de dados categóricos, status em índices numéricos, possíveis implementações também de pipelines para desenvolvimento de Machine Learning. Diz aqui também o que você achou desse vídeo e me traga sugestões de onde eu posso implementar essas duas ferramentas para o desenvolvimento de Machine Learning. Não se esquece também de se inscrever no canal para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que a gente está postando por aqui. E deixa um like nesse vídeo, é importante para que ele possa chegar a mais pessoas. Espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo, tchau, tchau.